Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa tarde. Estamos começando aqui mais um estudo, né, das obras de André Luiz, livro Ação e Reação. Né? Vamos cumprimentar os queridos amigos que já estão aqui conosco, nos bastidores, né? Nossa querida Miriam, boa tarde, Silvia, a todos. Não esqueçam os likes, com certeza, né? Os likes são super importantes para que o YouTube entenda que o nosso vídeo merece ser divulgado para muitas pessoas, né? E aí a gente ajuda a levar a nossa doutrina espírita cada vez mais longe, para um número cada vez maior de seguidores, né? Magali aqui conosco também. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, vamos fazer, né, como sempre, a nossa ambientação. E eu vou usar esse livrinho aqui, né, Momentos de Paz, do Isoldino Rezende, Psicofonia, né, na mensagem, né, como Mensagens do Espírito Ernesto, né? Então, vejamos aqui. Uma página para a nossa reflexão. Vamos abrir em corpo espiritual. Jesus, antes de voltar aos mundos elevados, onde a paz, o amor e a sabedoria reinam em toda a sua grandeza, deixou para nós muitos ensinamentos, entre eles a certeza da imortalidade da alma. Podemos acreditar nessa verdade. Ele deu-nos a maior expressão disso, aparecendo várias vezes para os apóstolos, com seu corpo espiritual, desaparecendo em seguida para ressurgir nas alturas. Diante dos conhecimentos que nos libertam, velhas crenças desaparecerão e a verdade prevalecerá. Conceitos como o pecado, o inferno e as penas eternas, tudo isso desaparecerá do seio da humanidade. Hoje, diante do progresso espiritual que a Terra atingiu, o homem tem certeza da imortalidade da alma. Para além da matéria, o espírito vive e vive eternamente, né? Exatamente, graças a Deus. Bom, vamos agora, então, elevar os nossos pensamentos a Deus e acompanhar a nossa pequenina prece de abertura. Okay?
Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na compreensão de tudo que iremos estudar. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que o Pai nos concedeu para podermos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos do passado, do presente, se os tivermos, né? Buscar identificar os nossos vícios, os nossos erros, as nossas más tendências, enfim, tudo aquilo que ainda nos mantém na retaguarda da evolução. E uma vez identificados, que nós todos busquemos eliminá-los de nossas vidas para, desta forma, podermos nos tornar espíritos melhores. E assim, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus, de todos esses espíritos amorosos que coordenam os nossos estudos, começa agora mais um estudo das obras do Espírito André Luiz, livro Ação Livre Ação. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus, né? Vamos, então, agora à leitura de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. E caiu para a nossa reflexão de hoje o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E vamos ler um trechinho do texto intitulado A Indulgência. É o item 16 deste capítulo 10. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas no qual bem poucos fazem isso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Graças a Deus, né? Muito bem, pessoal. Nós hoje vamos iniciar, né? Vamos iniciar um novo capítulo do nosso livro, né? Do nosso livro Ação e Reação. Estamos quase no final, né? Mas ainda falta um pouco. O nosso livro Ação e Reação tem 20 capítulos e nós hoje vamos iniciar o capítulo de número 17, que se intitula Dívida Expirante. Dívida expirante. Porém, como nós sempre fazemos, né, antes de iniciar um capítulo novo, nós sempre revemos rapidamente o que vimos no capítulo anterior, não é? Então, vamos olhar o que foi que nós aprendemos no capítulo 16, né? No capítulo 16, deixa eu abrir aqui no meu livro, que se intitula Débito Aliviado, né? Débito Aliviado foi o capítulo 16 que nós encerramos na última semana, né? Então, hoje, vamos ver aqui um rápido resumo desse capítulo 16, Débito Aliviado. Bom, nesse capítulo se estuda um caso de débito aliviado em razão do trabalho abnegado do devedor no sentido do bem. Olha isso, o débito é grande, mas como o devedor reencarna e trabalha muito fazendo o bem, né? Esse débito é aliviado, né?
pelo bom comportamento, pela boa maneira como esse espírito está vivendo hoje, né? Então, estudamos um caso de débito aliviado em razão do trabalho abnegado do devedor, no sentido do bem. Em vista a uma instituição, em visita a uma instituição espírita, Silas, André Luiz e Hilário observam o tarefeiro Adelino Correia, que, embora acometido de eczema crônico em parte da cabeça, nos ouvidos e em pontos da face, mantém-se no trabalho do esclarecimento evangélico e do amparo desinteressado a quantos lhe procuram. O espírito solicita a Silas ajuda para minorar o sofrimento de abnegado servidor. O assistente assegura que Adelino, em desdobramento pelo sono, já é atendido por 2 médicos do plano espiritual. Outro desencarnado pede ajuda para o médium, que enfrenta séria crise financeira, em razão do seu desprendimento, e da ajuda material que oferece à sua mãe e aos seus 2 irmãos enfermos. O instrutor o acalma, dizendo que a rede de simpatia tecida por Adelino faz com que a ajuda necessária à sua sobrevivência venha dos amigos. Narra a vida passada de Adelino como filho adotivo de abastado fazendeiro, quando cultivou o orgulho e abusou das escravas donzelas, que se apaixonou pela jovem madrasta e, com a ajuda dela e de 2 capangas, envenenou o pai adotivo, tomando-lhe os bens e a esposa, justificando-se, assim, o eczema em quase todo o corpo. Na verdade, ele não envenenou o pai, né? Aqui existe um pequeno erro nesse resumo. Ele incendiou o pai, né? Ele incendiou o pai. Ele deu, né, com a ajuda da madrasta, ele deu um sonífero, o pai dele dormiu, e quando o pai dele estava dormindo, o pai dele estava meio adoentado e tudo mais, né? Meio adoentado, ele colocou fogo na cama onde o pai dele estava dormindo, né? E aí, tomando-lhe os bens e a esposa, justificando-se assim o eczema em quase todo o corpo. Sim, é uma doença de pele bastante forte. Eu suspeito que ele esteja se referindo aqui ao pênfigo foliáceo, né? Esse é o nome correto, que é o chamado de fogo selvagem, né? Fogo selvagem, que a pessoa fica com a pele que parece que teve uma queimadura, mas não é. E dói com queimadura também, é terrível, né? Sua condição de esposo abandonado e a crise financeira pela qual vem passando, isso agora falando do Adelino hoje, né? Sua condição de esposo abandonado e a crise financeira pela qual vem passando e seu devotamento a 2 filhos adotivos, seus ex-capangas, comparsas no parricídio, consequências do seu passado. O pai de Adelino, que o perseguiu por muitos anos no plano espiritual, foi albergado na mansão com sincero desejo de renovação íntima. E o reencontro de Adelino com o pai se dá pelo recém-nascido enjeitado à sua porta, e que ele o aceitou com muito amor e carinho, tendo oportunidade de ressarcir sua maior dívida. Ou seja, ele era casado, tinha uma filha, né? A esposa o abandonou, ele ficou sozinho para criar a filha com essa doença de pele terrível. Ele mora com a mãe dele, que é uma senhora idosa, e não tem muitos recursos. Mesmo assim, ele adotou 2 meninos
duas crianças, inclusive, se eu não me engano, são gêmeas, são negras, que foram largadas na porta dele e que, na vida anterior, foram seus comparsas, né? Foram seus comparsas no crime que ele cometeu contra o pai. E aí, o que acontece? Já lutando com muita dificuldade financeira, né? Para criar a filha, para ir junto com a mãe, mais os dois filhinhos adotivos, deixa na porta dele uma outra criança abandonada que vem a ser o seu pai reencarnado. E ele o acolhe, né? Dando a ele todo carinho e amor, né? E dessa maneira ele tem a oportunidade de ressarcir, né, o débito, porque ele havia tirado a vida do pai e agora ele vai proteger a vida dele, né? Agora, em companhia de Druso, ouvem dele ajudando aos outros, ou seja, Adelino ajudando aos outros, desbasta dia a dia o montante dos seus débitos, uma vez que a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança sempre que vejam oferecendo ao próximo, sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhes devemos, ficando claro que Adelino tem o seu débito aliviado. Ou seja, todo o bem que o Adelino faz a outrem funciona como pagamento das suas próprias dívidas, ou seja, os seus credores consideram aquele bem que ele faz aos outros como parte do pagamento do que ele lhes deve, né? Então, todo o bem que o Adelino faz efetivamente reverte em bem para ele mesmo, né? Para ele mesmo. Bom, vamos então ver o nosso capítulo novo de hoje, que é o capítulo 17, Dívida Expirante. Dívida expirante. Agora, num hospital, em triste pavilhão de indigentes, a nova lição que Silas nos reservava. Ou seja, terminou a história, a lição ali do Adelino, né? Agora, o Silas levou André Luiz e seus companheiros de estudo, né, para um pavilhão de indigentes em um hospital. E ali eles teriam novas lições a aprender, né? Então, vejamos o que eles terão aqui agora. Ganhando o interior, diversos companheiros acolheram-nos gentis. E após saudações amigas, um deles, o atendente Lago, avançou para o mentor de nossos estudos, cientificando. Assistente, o nosso Léo parece gastar os derradeiros recursos da resistência. Silas agradeceu a informação e explicou que vimos justamente para colaborar no descanso de que se fazia credor. Eles foram para um hospital, para um pavilhão, né? Um pavilhão de pessoas indigentes, ou seja, pessoas que moravam na rua e tudo mais, eles estavam sendo tratados ali naquele hospital. E aí, logo que eles adentraram as dependências do hospital, um espírito de nome Lago veio falar com eles, né? E mencionou o Silas o caso de Léo. E, segundo o Lago, parecia gastar os seus últimos recursos da resistência física, né? E o Silas disse que eles haviam ido ali exatamente para colaborar no descanso de que o Léo se fazia credor. E atravessando longa fila de leitos pobres, nos quais enfermos jaziam padecentes ao pé de alguns desencarnados, enfermos na longa fila de leitos pobres, nos quais enfermos jaziam padecentes ao pé de alguns desencarnados em trabalho assistencial. Estacamos junto de um doente esquálido e angustiado. Ou seja, tinha uma fila de leitos pobres,
havia vários espíritos ali trabalhando junto àqueles doentes, né? E aí eles foram andando, até que eles pararam diante de um leito onde havia um jovem muito magro e angustiado, né? A mortiça claridade de pequena lâmpada, destinada à vigilância da noite, vimos Léo que uma tuberculose pulmonar arrastava ao seco da morte. Ou seja, ali eles estavam, né, num ambiente assim, meio escuro e tudo mais, tinha uma luzinha fraca de uma pequena lâmpada e eles puderam avistar Léo, que era ainda um encarnado, mas que estava com tuberculose, né, com a tuberculose pulmonar, e ele estava quase morrendo, quase desencarnando, né? Não obstante, a dispneia mostrava o olhar calmo e lúcido, revelando perfeita conformação aos padecimentos que o conduziam ao termo da experiência. Ou seja, apesar da dispneia, que, se eu não me engano, é dificuldade de respirar, né? O Léo estava calmo, tinha um olhar calmo e lúcido, né? Calmo e lúcido, conformado, né? Ele revelava nesse seu olhar calmo e lúcido um conformismo, uma conformação, estava conformado com as suas dores, né? Que estavam conduzindo, né, lentamente ao fim da existência. Ele estava desencarnando, estava morrendo, né? E ele estava tranquilo, né? Estava tranquilo, estava lúcido, estava sereno, que é ótimo, né? Porque muitas vezes as pessoas, quando sentem que vão desencarnar, elas entram em desespero, né? E aí é bastante complicado. Recomendou-nos Silas observar-lhe o corpo. Entretanto, não havia muita particularidade a destacar, porquanto os pulmões, quase destruídos, através de sucessivas formações cavitárias, haviam provocado tamanho abatimento orgânico que o vaso físico sob nossos olhos não era mais que um trapo de carne, agora aberto à multiplicação de bacilos vorazes, aliados a exércitos microbianos de variada espécie, a se apinharem dominadores na intimidade dos tecidos, assim como inimigos implacáveis a se lhe apoderarem dos restos, senhoreando todos os postos chaves da defensiva. Ou seja, ele estava com uma invasão, né, de micróbios generalizada, né? Ele fala multiplicação de bacilos vorazes aliados a um exército de micróbios, né, de toda a espécie, que se apinhavam, né, na intimidade dos seus tecidos, ou seja, estava todo tomado, né, por esses micróbios, por esses bacilos, esses monstros microscópicos, né, que detonam a nossa saúde. Achava-se Léo, desse modo, no veículo denso, à maneira de um homem irremediavelmente condenado à expulsão da sua própria casa. Todos os sintomas da morte patenteavam-se iniludíveis, ou seja, era claro que ele ia desencarnar, né? Era uma questão de tempo. O coração fatigado assemelhava-se a motor exausto, incapaz de liquidar os problemas da circulação sanguínea e todos os implementos da aparelhagem respiratória esmoreciam, desnorteados sob inexorável asfixia. Exatamente. Os pulmões deles estavam quase destruídos, né? Então, a parte dele, o aparelho respiratório dele estava cada vez mais fraco, né? E ele tinha uma grande asfixia, uma grande dificuldade de respirar. Léo, moribundo,
era um viajante habilitado à grande romagem, tão somente à espera do sinal de partida. Ou seja, ele estava pronto para desencarnar, só estava esperando que lhe dessem o ok, né? Tão acentuada se lhe evidenciava a acuidade mental que quase nos percebia a presença. Ou seja, ele estava tão lúcido, que ele quase podia perceber a presença de André Luiz, de Silas e dos bons amigos espirituais que estavam ali. Silas, que lhe acariciava a fronte com a destra generosa, disse-nos atencioso: já que vieram para anotar um processo de dívida expirante, ou seja, uma dívida que está se acabando, né? Podem algo perguntar ao companheiro cuja memória se revela tanto quanto possível consciente e vigilante? Exatamente. Então, o Silas perguntou, né? Já que vieram para anotar um processo de dívida expirante, vocês podem perguntar alguma coisa a essa pessoa, né? Que ainda está consciente e vigilante? Ouvir-nos-á, porém, que o Lário, entre surpreso e compungido, ou seja, o instrutor, o Silas, disse que eles estavam lá para estudar, eles poderiam fazer qualquer pergunta ali ao Léo, né? E aí o Silas perguntou, mas será que ele vai nos ouvir nesse estado em que ele está? Não com os tímpanos da carne, contudo, assinalar-nos a qualquer indagação em espírito, esclareceu o assistente afetuoso. Ou seja, o Léo não teria condições de ouvi-los, né, no corpo de carne, mas iria, né, perceber a presença deles, né, espiritualmente falando. E ele diz aqui, atraído pela fé que lhe abrilhantava as pupilas e abraçando, indaguei em voz alta. Olha o questionamento. Ele vai ouvir, né? Ele vai ouvir, não com os tímpanos da carne, né? Mas vai ouvir com o ouvido do espírito, né? Então, não com os tímpanos da carne, contudo, assinala-nos a qualquer indagação em espírito, esclareceu o assistente afetuoso. Dominado de intensa simpatia, inclinei-me sobre o irmão em rude prova, atraído pela fé que lhe abrilhantava as pupilas e abraçando-o, indaguei em voz alta. Léo, amigo, reconhece-se você no limiar da vida verdadeira? Sabe que deixará o corpo em breves horas? O André estava perguntando para ele se ele sabia que ele já ia desencarnar, né? O interpelado, crendo raciocinar por si mesmo, registrou-me a inquirição, palavra por palavra, qual se lhe fossem transmitidas ao cérebro por fios invisíveis. E como se conversasse a sós comigo, falou pensando, sim, a morte. Sei que provavelmente esta noite chegarei ao justo fim. Desdobrando o nosso diálogo, acrescentei, não tem receio? Nada podes temer, refletiu muito calmo. E movendo os olhos com esforço, buscou fitar na alva parede da enfermaria uma pequena escultura do Cristo crucificado, refletindo de si para consigo. Ou seja, o André perguntando para ele, né, se ele não tinha medo da possibilidade da morte e tal, né? Olhou assim para
uma figura do Cristo crucificado na parede e disse: nada posso recear em companhia do Cristo, meu Salvador. Olha que lindo, né? Nada posso recear em companhia do Cristo, meu Salvador. Ele também foi vilipendiado e esquecido. Terá vomitado sangue na cruz do martírio. Ele que era puro, varado pelas chagas da ingratidão. Por que não me resignar? Por que não me resignar à cruz do meu leito, que de quando em quando me anunciam a morte? Que eu sou pecador, necessitado da complacência divina. Olha só. Jesus também foi vilipendiado e esquecido. Terá vomitado sangue na cruz do martírio? Ele, que era puro, varado pelas chagas da ingratidão, por que não me resignar à cruz? Por que não me resignar à cruz do meu leito? Ou seja, a cruz para ele, aleatoriamente, né, alegoricamente, melhor dizendo, era ele estar preso ao leito, né, pela sua doença. A cruz dele era aquela. Então ele diz: por que não me resignar à cruz do meu leito, suportando sem reclamar as golfadas de sangue que de quando em quando me anunciam a morte? Eu que sou pecador, necessitado de complacência divina. Você é católico romano? Sim. Meditei na sublimidade do sentimento cristão, vivo e sincero. Seja qual for a escola religiosa em que se exprima, e prosseguir afagando-lhe o peito o preço. Ou seja, o amigo espiritual pergunta se ele é católico romano. Ele diz que sim. Né? O amigo espiritual medita na sublimidade do sentimento cristão, vivo e sincero, seja qual for a escola religiosa em que se aproxima, né? E ele continua, afagando-lhe o peito o preço. Né? Ou seja, essa oportunidade que Deus nos oferece, né, de refazer o caminho, de fazer certo, é uma oportunidade única que não devemos jamais desprezar. Né? Então, ele continua. Nesta hora de santa significação para o meu caminho, sinto a ausência de seus familiares humanos. Ah, meus familiares, meus afetos, respondeu, falando mentalmente. Meus pais teriam sido no mundo os meus únicos amigos. No entanto, demandaram um túmulo quando eu era simplesmente um jovem enfermo. Separado de minha mãe, vi-me entregue aos desajustes orgânicos. Logo após, meu irmão Henrique não hesitou em declarar-me incapaz. Por direito, a herança, por efeito herança, cabiam-lhe grandes bens. Contudo, prevalecendo-se do meu infortúnio humano, obteve na justiça, com o meu próprio assentimento, a documentação com que se fazia meu tutor. Bastou, porém, a consecução dessa medida para que se transformasse para mim num verdugo cruel. Ou seja, o irmão dele, né, em virtude da doença dele e tudo mais, aí quis ser o tutor dele. Mas, como diz aqui o André Luiz, né, isso foi pior, né? Isso foi pior, porque o irmão dele passou a ser um verdugo para ele, né? Apossou-se-me de todos os recursos. Internou-me no hospício em que amarguei longos anos de isolamento. Sofri muito, alimentei-me
Alimentei-me com um pão recheado de fel, destinado pelo mundo aos que lhe penetram as portas como réprobos do berço, porque o desequilíbrio mental me perseguia desde a infância mais nova, né? A infância mais terra. Quando algo melhorado, fui constrangido a deixar o manicômio. Ou seja, quando ele melhorou, ele teve que sair do manicômio, né? Vejamos aqui. O que mais temos aqui? Ah, sim, já me achei. Recorri-lhe à porta, ou seja, ele foi recorrer ao irmão, que era, no caso, o tutor dele, né? Recorri-lhe à porta, mas expulsou-me sem compaixão. Fiquei apavorado, vencido. Oh, meu Deus, como escarnecer assim de um irmão doente, infeliz? Debalde, impetrei socorro à justiça. Legalmente, Henrique era o único senhor dos haveres de nossa casa. Envergonhado, busquei outros climas. Tentei o trabalho digno, mas apenas obtive, em meu favor, a profissão de vigia noturno, passando a rondar vasto edifício comercial amparado por um homem caridoso, condoído de minha fome. Olha isso, gente. Passei a rondar vasto edifício comercial amparado por um homem caridoso, condoído de minha fome. O frio da noite, porém, encontrava-me ao desabrigo. E o breve tempo, né? Encontrava-me ao desabrigo. E a breve tempo adquiri uma febre insidiosa que passou a devorar-me devagarinho. Não sei quanto tempo estive assim, chumbado a indefinível desânimo. Certa feita, caí fatigado sobre a poça de sangue que se me derramava da boca e criaturas piedosas me angariaram o leito em que me refugiei. Ou seja, ele acabou ficando, né, dormindo na noite, naquela friagem toda, acabou pegando tuberculose, e tuberculose na rua, sem tratamento, sem nada, né, porque o irmão tomou tudo dele. E aí, ele, uma vez, ele estava passando muito mal, né, colocando muito sangue pela boca, e algumas senhoras caridosas conseguiram uma vaga para ele nesse hospital de indigentes, né? Em que opinião mantém você acerca de Henrique? Lembra-se dele com mágoa? Qual se mergulhasse a memória em ondas de enternecimento e saudade, Léo deixou que as lágrimas se lhe entornassem dos olhos em dolorosa quietude mental. Ou seja, ele não disse nada, né? Ele apenas chorou, mas ele não falou nada para desabonar o irmão dele, né? Nada nesse sentido. Bom, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Em seguida, monologou por dentro, pobre Henrique, né? Ou seja, ele estava passando por tudo aquilo. Olha essa atitude desse espírito. Ele estava passando por tudo aquilo em virtude do irmão ter roubado a sua herança, tê-lo internado no manicômio. Ele não tinha nada disso, né? O irmão fez tudo isso. O irmão foi tutor dele, como tutor, fez tudo isso contra ele, né? Fez tudo isso contra ele. Então, o que acontece? Ele, diante dessa situação, vendo, né, como estava, o que ele teve? Ele teve compaixão do espírito do seu irmão, né? Então, ele começou a conversar com ele mesmo. Pobre Henrique, não deverei antes lastimá-lo? Acaso não deverá ele igualmente morrer? De que lhe será?
de que lhe terá valido a apropriação indébita se vierá também um dia alijado do corpo? Por que me reportaria a perdão se ele é mais infeliz que eu mesmo? Ele começou a conjecturar que o irmão dele fez tudo aquilo, né? Roubou a herança dele, deixou naquelas terríveis condições, mas que um dia o irmão dele também ia morrer, né? Ia chegar no plano espiritual e ia ter que dar contas do que ele havia feito com o dinheiro, né? E tornando a pousar os olhos na figura do Cristo, continuou. Jesus, escarnecido e esquecido, esqueceu ofensas e deserções. Né? Esqueceu ofensas e deserções. Içado à cruz, não reclamou contra os amigos que o haviam lançado à humilhação e ao sofrimento. Não teve uma palavra de censura para os turbulentos algozes. Isso aqui é importantíssimo, né? Jesus está na última situação, né? E o que ele faz aqui? Ele ainda pede perdão, né, os seus algozes. Jesus não teve uma palavra de censura para com os seus algozes. Ao invés de incriminá-los, pedir ao Pai Celeste amorosa proteção para todos. Né? E Jesus foi o embaixador de Deus entre os homens. Foi o representante de Deus entre os homens, né? Foi embaixador de Deus entre os homens. Com que direito julgarei assim meu próprio irmão? Se eu, alma necessitada de luz, não posso penetrar os divinos juízos da providência. Ou seja, como ele poderia julgar irmãos dele de caminhada, né, se ele era uma alma ainda necessitada de luz, né, que não podia efetivamente questionar, né? Não podia exatamente questionar o porquê daquilo. Aquietara-se Léo em pranto, buscando internar a mente no templo de amor da prece. O templo de amor da prece. A humildade a que se recolhia tocava-me no coração. Ergui-me de olhos úmidos para sondar-lhe a grandeza da alma. Mas seria preciso alongar o interrogatório. Pilates se mostrava comovido até as lágrimas, desistiu de qualquer consulta, apenas inquirindo ao assistente se o organizante estava reencarnado sob os auspícios de Maria, ao que Silas informou prestativo. Né? Ou seja, o Hilário, né, que estava muito curioso, ele companheiro do André Luiz está sempre curioso sobre as coisas, né? Hilário, que se mostrava comovido até as lágrimas, desistiu de qualquer consulta, apenas inquirindo ao assistente se o agonizante estava reencarnado sob os auspícios de Maria, ou seja, da mansão, da mansão, se eu não me engano, eu não sei se mansão Paz ou mansão Esperança. Ao que Silas informou prestativo, perguntaram se ele estava tutelado também. Vocês lembram que Sigismundo está tutelado, aquele outro casal também, né? Estavam tutelados e tudo mais. Sim, né? Perguntou se ele estava tutelado a mansão, e a gente disse sim. Léo vive tutelado por nossa casa. Aliás, temos algumas centenas de criaturas que, não obstante materializadas na carne, permanecem ligadas à nossa instituição, pelas raízes dos débitos. Olha isso, gente. Permanecem ligados à instituição pelas raízes dos débitos a que se prendem, geralmente todas elas, em estágios difíceis de regeneração. Porque delinquentes em reajuste
né? Eles estão ali em estágios de evolução, porque eles são espíritos que delinquiram, espíritos delinquentes necessitados de reajuste, né? Renascem no mundo sob a guarda de nosso estabelecimento socorrista, mas, naturalmente, ainda enleadas, de certo modo, aos parceiros do pretérito, com cuja influência tomam contato, consolidando as qualidades morais de que necessitam através dos conflitos interiores que podemos classificar como sendo a forja da tentação. Olha isso, gente. Olha o que ele está dizendo aqui. Que esses irmãos, né, esses irmãos sofredores, ele falou o exemplo do Léo, agora ele está falando aqui, que esses irmãos, assim como o Léo, renascem no mundo sob a guarda de nosso estabelecimento socorrista, mas, naturalmente, ainda enliados, ou seja, ainda envolvidos, de certo modo, aos parceiros, aos seus cúmplices do pretérito, com cuja influência tomam contato, a influência deles persiste, eles tomam contato com essa influência e consolidam dessa forma as qualidades morais de que eles necessitam. Como? Através dos conflitos interiores que podemos classificar como sendo a forja da tentação. Ou seja, eles, olha só, olha que interessante. Obviamente que esses espíritos, né, não estão, assim como se diz, cruz, né? Passaram um período da mansão, receberam orientação e tudo mais, e foram preparados para reencarnar, e estão reencarnados sob a proteção de lá da mansão. E tem, naturalmente, né, a proteção, o amparo, a ajuda espiritual, a orientação, os conselhos desses amigos espirituais. Porém, em virtude dos seus débitos pretéritos, eles mantêm ainda conexões mentais com os seus comparsas do passado. E aí esses comparsas ficam estimulando eles a fazerem coisas erradas, né? E é quando eles vão ter a oportunidade verdadeiramente forte, né? É a questão da prova, né? Diante das tentações que eles irão sofrer, influenciados por esses espíritos. Eles irão agora provar se eles aprenderam ou não a lição, se eles se modificaram ou não. Olha que interessante. Como é belo apreciar o amor paternal de Deus, que a tudo atende no lugar próprio. Clamou Hilária. Sem dúvida, considerou Silas sensatamente. A lei de Deus determina o progresso e a dignidade para todos. Sabem vocês que, via de regra, os desencarnados que se asilam na mansão constituem grande ajuntamento de criminosos e viciados. Olha isso, gente. Olha isso. O Silas falando. Como é bom apreciar o amor paternal de Deus que a tudo atende no lugar próprio. E aí o Silas por verdade, sem dúvida, né? Sem dúvida. A lei de Deus determina o progresso e a dignidade de todos. Ou seja, todos os espíritos vão progredir e vão se tornar espíritos dignos, espíritos bons, né? E ele fala que todos sabem que, na maioria dos casos, dos espíritos que se abrigam ali na mansão, né? Acho que é Mansão Esperança, gente. Não sei se é Mansão Esperança, Mansão Paz, eu não sei, esqueci o nome. Ali na mansão, eles constituem, na sua maioria, de espíritos criminosos e viciados. Eu, modificando a inflexão da voz, aliás, modificando a inflexão da voz, acrescentou, como eu mesmo. Olha, gente, Silas reconhecendo que ele também
ele também é um ex-criminoso viciado. Modificando a inflexão de voz, acrescentou: como eu mesmo. Ali recebemos atenção e carinho, assistência e bondade, reeducando-nos, às vezes por muitos anos. Contudo, é imperioso observar que, recolhendo a generosidade dos benfeitores e instrutores que nos garantem aquele pouso de amor, apenas acumulamos débitos com a proteção imerecida. Compromissos esses que precisamos resgatar, igualmente em serviço ao próximo. Ou seja, eles são espíritos muito endividados. Quando eles vão para a mansão e recebem todo o carão dos espíritos bondosos que os resgatam, eles vão adquirindo dívidas, não é? Pelo bem que estão recebendo. E essas dívidas, como é que eles saldam essas dívidas? Praticando o bem para outras pessoas também necessárias. Compromissos esses que precisamos resgatar, igualmente em serviço ao próximo. Todavia, a fim de que nos habilitemos para as tarefas do bem genuíno, é imprescindível purgar a nossa condição inferior, agravada na culpa, porquanto o conhecimento elevado adquirido em nossa organização vale mais como teoria nobilitante que nos cabe substancializar na prática correspondente para que se incorpore em definitivo ao nosso patrimônio moral. Eis porque, depois do aprendizado breve ou longo em nosso instituto, somos novamente internados na esfera da carne. E aí é óbvio que, apesar de protegidos por nossos mentores, devemos sofrer a aproximação dos antigos comparsas de nossos delitos para demonstrar aproveitamento e assimilação do amparo recebido. Gente, olha isso. Eles ficam lá na mansão, aprendem, é mostrado para eles, né? Aprendem o comportamento correto, é mostrado para eles o que eles deveriam fazer, como deveriam se comportar. Mas eles precisam passar pela prova, né? Precisam passar pela prova. E, embora sempre amparados pelos seus amigos e tutores lá da mansão, eles vão reencarnar. Eles vão reencarnar e vão ser assediados pelos seus comparsas do pretérito. Assediados pelos seus comparsas do pretérito para ver, né, ver se eles irão ceder ou não. Se eles aprenderam ou não a lição. Né? E aí vocês vejam. Que coisa difícil, né? Que coisa difícil. É muito interessante. Como todos nós, de uma certa forma, vivenciamos coisas assim, né, às vezes. Reencarnamos e passamos por provas. Né? As provas para ver se nós já aprendemos a lição. Precisamos aprender. Então, tudo que nós vivemos, isso só nos afirma cada vez mais que tudo que nós vivenciamos na matéria, vivenciamos porque precisamos vivenciar. Ou estamos espiando erros cometidos, ou estamos provando que já aprendemos a lição. Muito lindo. Esse livro é realmente muito lindo. É muito, muito lindo. Bom, queridos, chegamos ao final. Chegamos ao final do nosso estudo hoje, desse estudo tão lindo, tão emocionante. Esperamos que vocês tenham
aproveitado bastante também, que vocês tenham gostado bastante, se emocionado como eu agora nesse finalzinho, né? Porque é muito tocante realmente todo esse trabalho, toda essa misericórdia divina para nos possibilitar a reparação dos nossos erros, né? E a nossa purificação como espíritos. Esse, graças a Deus, é o nosso destino. Todos nós temos por destino a plenitude. Todos nós temos por destino nos tornar espíritos puros. Não sabemos em quanto tempo vai ser, mas que vamos chegar a isso. E agradecemos imensamente a Deus por nos dar essa oportunidade. Por tanta bondade, por tanta misericórdia, por tanta indulgência para conosco, nos permitindo verdadeiramente trabalhar para nos limpar de toda esta ganga e os nossos erros terríveis ao longo de diversas vidas acabaram anexando aos nossos espíritos. Bem, queridos, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.